apresentaremos para vocês o nosso projeto do Café Literário. Olá, mais uma vez estamos aqui no Centro de Formação Nogueira Mineiro, Biblioteca Geni Nogueira Mineiro, para mais um encontro do nosso Café Literário. Hoje teremos a honra de conhecer mais de perto o nosso célebre escritor consagradíssimo Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho. Bom, Joaquim Maria Machado de Assis nasceu dia 21 de junho de 1839 no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, né? Ele era gago, epilético, negro, netos de escravos alforriados, veio de uma família muito humilde, né? Muito pobre. Ele não teve acesso à universidade, à escola, né? Só a escola primária, porque teve que trabalhar muito cedo, porque sua mãe faleceu. Um grande mestre da literatura, do realismo, né, no realismo. Ele também foi presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Foi fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Também aprendeu inglês, alemão e francês, né? Sempre como autodidata. E da Academia Brasileira de Letras ele ocupou a cadeira 23, que depois, posteriormente, deixou para o seu amigo José de Alencar, tá? Em homenagem a ele. Nas obras de Machado, para quem gosta de história, né, fazer a leitura de Machado, a gente de verdade volta no tempo. É como se a gente estivesse entrando numa máquina do tempo para conhecer o Rio antigo, né? Aquele Rio do século XIX. A gente vivencia aquelas ruas, a Rua do Ouvidor, a Rua do Lavradio. Então a literatura dele, o romance dele, passa nesse cenário urbano. E aí a gente vai ter vários apontamentos daquilo que ele observava nessa sociedade. Era uma sociedade escravocrata e dentro do seu livro, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente tem uma passagem que é um dos pontos assim bem marcantes, é quando ele cita que um negro alforriado, ele compra um escravo. Então isso é muito comum dentro da história do Rio de Janeiro, a gente observar que esses negros que conseguiam essa alforria, eles absorviam tanto aquela cultura do dominador branco, que eles também tinham seu escravo próprio, seu escravo de ganho. Então era uma questão de como se estivesse assumindo para si a cultura do dominado, né, do dominador. Então o dominado em um determinado momento reproduz essa cultura. E aí nas obras de Machado, a gente vai ter, por exemplo, o Quincas, né, que recebe um negrinho, né, como um animal de estimação, uma criança que cresce com ele, se eu não estiver enganado, o nome dele era Prudêncio. Sim. E ele ganha esse escravo como se fosse uma coisa bem normal, mas dentro da literatura de Machado ele faz críticas a todo esse cenário que ele vivenciou na prática nesse século XIX, né, sendo negro, nesse Rio de Janeiro, escravocrata. Inclusive tem toda essa questão do branqueamento do Machado para esconder os traços negroides dele, já que ele escrevia uma literatura voltada para a elite. Então, para que a elite aceitasse, né, as obras dele, faziam toda essa caracterização, né, para que ele fosse mais aceito dentro desse cenário da elite carioca. É importante a gente ressaltar que Machado de Assis se encontra no período literário do realismo, o principal nome nosso no realismo brasileiro. Embora ele tenha escrito algumas obras bem parecidas ainda com o romantismo. É importante que você que está nos assistindo entenda que essa questão dos períodos literários, não é, quando o seu professor de literatura faz aquela linha do tempo, e muitas vezes os alunos pensam, o romantismo acabou, deixou de existir, começa agora o realismo. Não é bem assim. Um movimento vinha depois do outro com características que predominavam naquela determinada época, embora o movimento anterior continuasse existindo. Então, quando Machado vem, embora amigo de José de Alencar, ele tinha uma visão diferente, uma visão contrária à escravidão, abolicionista, ele vai ainda no início da sua escrita escrever obras com traços do romantismo,
como Helena, como Yaya Garcia. Então são obras que vão ficar muito parecidas com o ideário romântico que a gente viu lá com José de Alencar no outro vídeo que vocês com certeza assistiram. Então, quando a gente tem essas obras românticas de Machado, mesmo assim nós vemos já traços do realismo nessas obras. Porque diferente de Alencar, ele vai mostrar sim os hábitos da época, mas não é apenas um retrato, não é apenas uma observação, mas ele também faz críticas menos mordazes do que vamos ver quando ele escrever Memórias Póstumas. Mas mesmo assim, nessas obras tidas como românticas do Machado, nós já vemos algumas críticas à sociedade carioca da época, né, que era o local ali em que ele fazia as observações. Mas o realismo brasileiro, ele começa, digamos assim, o marco inicial do realismo foi com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente tem esse marco do realismo com esta obra. Por quê? O realismo foi um movimento literário que buscou, o próprio nome diz, o real, a sociedade real, mostrar de fato o que ocorria, as mazelas, os problemas sociais, as relações por interesse, mas não, vamos usar uma linguagem de hoje, não passando pano, sabe? Você que usa essa gíria hoje. Ele não passava pano, mas ele de fato se aprofundava e mostrava a crítica à sociedade. E o que nós vamos ver nessa obra que é o marco do realismo? Nós vamos ver primeiro um livro de memórias, Memórias de Brás Cubas, mas não é um livro de memórias como outros. Ele como gênio, porque Machado de Assis foi um gênio, como gênio ele coloca um autor defunto para poder escrever a sua obra, tá? Então a gente tem lá no início, o primeiro capítulo do livro, em que ele diz, né, eu não sou um defunto autor, mas eu sou um autor defunto. Então ele se coloca como alguém que vai escrever depois da sua morte as suas memórias. E aí a gente tem algo interessante, porque por que ele faz isso depois de morto? Porque dessa forma ele não precisa esconder nada. Ele pode sim realmente contar tudo o que aconteceu e da maneira como ele via, ele como Brás Cubas, via a sociedade daquela época. Fazer uma observação que muitos podem até se perguntar, né? Como você havia mencionado, você acabou de mencionar, no livro de Machado de Assis, ele traz, né, o narrador, né, morto, né, para simplesmente poder falar sobre, fazer até uma crítica, mas também sem ser criticado, né, dando uma realidade. Só que o fato é, quando ele volta, né, ele morto, ele sai lá daquele espaço, né, do seu túmulo. Quando ele volta, ele também se joga nessa autocrítica ou ele simplesmente ele fala de todas as mazelas, ele critica toda a sociedade daquela época, mostrando ali, né, só apenas, né, ou como diz assim, eles se colocam em outro patamar. Eles se criticam ou se colocam em outro patamar? Só fazendo uma ressalva, Renata, no início aqui do livro, ele diz, né, a parte que ele diz, a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então ele se considerava um morto que ainda assim escrevia as suas memórias. Respondendo a sua pergunta, quem foi Brás Cubas? Não é? Brás Cubas foi, na sociedade daquela época, Priscila, me corrija se eu estiver errado, você tinha lá os muito ricos, os abastados, né, a elite, e você tinha os pobres que dominavam basicamente escravos, que não tinham nada. A classe média era praticamente inexistente. Então, Brás Cubas, quem era Brás Cubas? Brás Cubas era de uma família abastada, que a sua família produzia cubas, então eles não tinham títulos de nobreza, eles também não eram bem vistos ali pela elite, né? Mas tinham muito dinheiro. Então o que acontece? Brás Cubas se envolve primeiro nessas suas memórias. Ele conta do envolvimento dele com Marcela, que era uma prostituta. Aquela frase famosa que o amor dela durou 15 meses e 15 contos de réis, ou seja, só durou enquanto ele tinha dinheiro. Embora na obra, ele, apesar de falar isso, ele quer acreditar que ela o amava. Porque aí a gente já vê essa personagem, o Brás Cubas. Ele, em nenhum momento, ele mostra os seus próprios erros.
Ele não faz em momento nenhum, embora um defunto autor, ele não faz em momento nenhum uma crítica a ele, a sua existência na Terra. Mas ele se coloca como alguém muito importante, como alguém que estudou, como alguém que foi para fora, como alguém que estudou filosofia. Inclusive, nesse momento, ele traz uma filosofia que ele aprendeu com seu amigo Quincas Borba, que ele dá o nome de borbismo, que a gente consegue observar uma aproximação com o darwinismo que estava surgindo no século XIX, onde ele traz ali toda uma reflexão da sociedade com base naquela visão da seleção natural das espécies. E aí ele traz um relato sobre como ele entendia essa sociedade. Para ele, essa sociedade venceria através da guerra. Então ele traz uma tribo que vai disputar um alimento para sobreviver. Então elas vão enfrentar as intempéries da natureza, subir, escalar a montanha, se degladiarem até quem chegar ao final. Aquele que chegar ao final, aí tem a famosa frase, né? Ao vencedor as batatas. Então mostra muito Machado antenado com essa visão evolucionista que estava surgindo lá no século XIX, e aí cria essa filosofia borbista, que também ganha o nome de humanitista. É muito interessante. Que foi uma filosofia exclusiva da obra. Isso é exclusiva da obra. Que mais tarde Quincas Borba veio a ser um personagem, ganhou, ele teve tanta importância, meio que o que nós vemos hoje numa novela, quando um personagem faz muito sucesso e depois ele ganha. Você que está em casa, se não se lembra, teve um personagem Clô numa determinada novela e depois ganhou um filme. Isso não é novo, Machado já fez isso. Quincas Borba ganhou uma obra para ele, tal a sua importância dentro do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas isso que a Priscila falou é exatamente o Machado, o Brás Cubas, a personagem do Machado. O que Machado quis mostrar? Essa figura daquela época, que era o Brás Cubas, um bom vivant, alguém que tinha dinheiro, não precisou trabalhar, não precisou galgar nada, o dinheiro veio para ele, caiu da família na herança, e ele, o que ele fez? Ele gastou, e ele se considerava muito especial porque ele estudou, como se houvesse algum mérito nisso. Ele não precisou fazer esforço algum. O estudo para aquela classe da época era algo natural. Eles estudavam, não era como o Machado, é como se Machado, isso é uma visão minha, tá? Fosse um antagonista do Brás Cubas. Porque o Machado, ele tinha tudo para dar errado, epilético, gago, descendente de escravos, não teve acesso ao estudo, teve que lutar para conseguir se afirmar e conseguiu ter o nome dele na história. Brás Cubas, rico, todas as oportunidades para ser alguém, fidalgo, filho de alguém, né? Porque a palavra fidalgo é filho de algo, filho de alguém. Então ele era um fidalgo, tentou inclusive um casamento com Virgínia para poder ter o título da nobreza, mas não deu certo, que ela já estava prometida a outro, embora a família dele tenha arquitetado para conseguir, mas ele não conseguiu. Mas em momento nenhum, Renata, respondendo, no livro há uma autocrítica, ele não se autocritica. E na verdade, nem uma crítica tão mordaz. A gente vê através da personagem, ele narrando o que acontecia ali dentro daquela época, no Rio de Janeiro, mas como algo natural, que era de costume daquela aristocracia que vivia ali. Em nenhum momento ele recobra a sua insignificância. Então a gente tem aí Machado como antagonista do seu personagem, da sua personagem Brás Cubas dentro da obra. Então foi uma forma, então, no caso, ele trazer o narrador, né? Ali, né, morto, para poder recontar toda aquela história sem ser criticado pela elite. Ele se blindou. Era uma forma dele se blindar. E também, eu acho que aí ele também deixa muito correr solto a veia irônica, né? Exato. Que Machado tem, a ironia perpassa pela obra machadiana. Então é o momento dele. Imagine Machado usando um personagem morto, né? Um defunto, para falar. Isso é, de certa forma, uma coisa bem jocosa. Sem falar na obra do foi ousado, né, nesse sentido. Dom Casmurro é um capítulo à parte, porque ele inaugura uma obra em que o leitor pode ter o seu próprio final. Dialogar. Então é algo que ninguém nunca Ele inaugurou aí o Você Decide, né? Isso.
inaugurou um defunto autor e depois ele não deu decide. Então, é um gênio. E voltando à nossa principal obra de hoje, que é Memórias Póstumas, Machado, ele é o oposto da personagem, porque ele não teve todo o acesso que a personagem teve de estudo, no entanto ele venceu, porque Machado foi ainda em vida, ele, como alguns autores não foram valorizados em vida, ele foi valorizado em vida, tanto que foi o principal fundador da Academia Brasileira de Letras. Hoje, essa obra dele, Memórias Póstumas, tem sido estudada fora do Brasil, por países que falam inglês. Escritores têm feito resenhas, resumos, vídeos falando sobre essa obra, tal importância que ele tivera para refletir sobre isso, que a gente tenha conseguido aguçar a curiosidade, para que vocês leiam e valorizem a literatura brasileira e, hoje em especial, Machado de Assis. E uma dica para essa semana, você que está assistindo Esta realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.